Boa noite a todos, então. Vamos dar início à nossa segunda semana de aulas, começar a nossa nova semana. Na semana passada, no finalzinho da semana passada, né, nós começamos o assunto de processos de conformação, né? Iniciamos pelo processo de laminação, né? Então, o processo de laminação é um pouquinho mais longo, né? Nós fizemos uma aula só com teoria e a segunda aula... Peraí que acho que minha câmera tá ruim. E a segunda aula, ela foi um cálculo, né? Então, hoje a gente vai fazer só mais um cálculo, tá? Que envolve o volume total da peça laminada, tá? Então, a gente vai fazer esse cálculo e depois assunto de dobramento e termina hoje mesmo. O dobramento não é um processo muito complexo, né? É curtinho, então a gente consegue aí terminar esse cálculo de laminação e começar no assunto novo e terminar ainda hoje de dobramento, tá? Lembrando para vocês que a nossa avaliação é na quarta-feira, tá? Vou falar hoje, vou falar amanhã. A nossa avaliação é na quarta-feira e vai cair todo o conteúdo que a gente viu desde lá da primeira semana, tá? Hoje eu já enviei o conteúdo da aula de hoje, aquele novo que a gente vai ver, a parte de dobramento, tá? E a aula que vem a gente vai ver mais um assunto. E aí a gente divide mais ou menos ao meio aí a nossa disciplina e na quarta-feira a gente faz a avaliação, tá? Vou terminar de postar hoje, a aula de hoje e as... Não, já está atualizado, inclusive a de vocês já atualizei. Vou postar só a aula de hoje. Amanhã eu posto a aula de amanhã e já mando para vocês um novo material, tá? Todo final de aula ou início ali eu mando o material daquele dia, tá? Vamos ter 7 dias, então vai ter 7 conteúdos diferentes. Mas caso vocês não tenham baixado o arquivo, ou não sabem a ordem do conteúdo, ou pulou algum, na dúvida, todo o material que eu já mandei individual para vocês, tá? Toda a aula lá, eu vou juntar tudo em um único arquivo, porque assim para vocês fazerem a avaliação, quiserem consultar alguma coisa, não precisa ficar abrindo o arquivo da primeira aula, o arquivo da segunda aula, né? Então já vou unir tudo num PDF só, tá? E acho que facilita para vocês. Amanhã a gente fala de novo, né, da prova de quarta, como vai ser, só para relembrar a data de vocês, tá? Caso alguém não possa participar da avaliação, tá, por motivo de trabalho ou de saúde, aí tem que avisar o Rafael lá na secretaria, tá? Deixar o documento, tá, de segunda chamada, né? Quem não fez por algum motivo, depois lá no final da disciplina vai poder fazer uma segunda chamada. Caso contrário, né, os demais têm que estar aí presente. Esta prova não é optativa pela parte de vocês, tá? É obrigatória mesmo, mas vai ser no mesmo horário de aula ali, bem tranquilo, tá? Então, vamos lá para o nosso exercício de laminação e o último para a gente terminar esta parte da disciplina. Tenho, Natália. Oi. Natália. Sim, tô te escutando. O material número 4 não tá. Aula Material 4. número 4 não tá ali no. No YouTube? Não, eu digo no grupo. O Os 4, slides. eu acho que eu mandei, mas não tem problema, eu mando de novo agora no final da aula. Já mando. Mas eu Tá, acho que eu obrigado. mandei, mas de qualquer dúvida eu mando de novo, não tem problema, tá? O número, pessoal, da aula, tá? Não é justamente o dia em que aquela aula foi dada, é pela ordem de conteúdo, tá? Por exemplo, o dia 1, dia 2 e dia 3 vai dar certo. Aula 1, aula 2, aula 3. A aula 4, tá? Que foi laminação, nós levamos 2 dias para terminar ela, porque é um conteúdo longo. Então, na folha ali do calendário, ela foi no 4º dia e no 5º dia. Mas no material, diz só aula 4, tá? Aquela numeração de aulas que diz lá é só a ordem do conteúdo, tá? Então, hoje o que eu mandei, vocês vão reparar que é aula 5. Mas se vocês contarem, é a 6ª aula que a gente teve, tá? Então, não se atentem ali aos números, só a aula. Mas eu vou mandar a 4 separada lá, tá? Mas amanhã, quando eu enviar a aula isolada de amanhã, eu já mando aquele completo para não ter esse perigo de daqui a pouco apagou um ou ficar abrindo e fechando. Aí eu mando tudo num só, tá? E na sequência ali certinho. Bom, vamos lá então. Vou espelhar aqui.
aqui, ó. Certo? Bom, esse aqui foi o exercício que nós já fizemos, então. Tá? Uma placa, ó, de 300 milímetros de espessura deverá sofrer 6 passes de conformação a frio em um laminador duo reversível, né? Com cilindros de 600 milímetros de diâmetro. Se é um laminador duo, né? Ele tem 2 cilindros, né? Cada um tem 600 milímetros. A gente sabe que quando ele é duo, o diâmetro do cilindro superior e inferior é o mesmo, né? E o reversível é só o fato que ele pode, então, laminar nos 2 sentidos, né? Ele não tem apenas um lado de entrada do material. Tem o primeiro passo em um sentido, a distância entre os cilindros diminui e eu faço o segundo passo, tá? Hoje nós vamos fazer um segundo exercício. Antes disso, tá? Vou explicar isso aqui para vocês, né? Nós já conversamos que quando a gente passa uma lâmina por um laminador, a gente tem o intuito de diminuir a espessura, né? Só que a lâmina como um todo mantém o mesmo volume. Então, se eu vou diminuir, a espessura da lâmina, o volume tem que compensar em alguma outra medida, né? Então, a lâmina ela fica muito mais comprida, digamos assim, do que larga, né? Só que ainda assim, ela tem um aumento na largura, tá? O ideal seria que, quando a gente laminasse uma chapa, ela mantesse a largura, diminuísse ali a espessura e aumentasse só o comprimento, mas fisicamente isso é impossível, tá? Mas o alargamento do material pode ser dimensionado com uma equação bem simples, que é a seguinte, ó. A diferença da largura, ou seja, ΔB, é uma proporção mais ou menos sempre a mesma. ΔB é igual a ΔH vezes 0,35. Ou seja, o aumento da largura é 0,35 vezes o aumento da altura, tá? Então, vou pedir para que vocês anotem. Alargamento do material. Alargamento do material. E aí, copiem essa equação aqui, ó. ΔB é igual a ΔH vezes 0,35. O que isso quer dizer? Se em um único passe eu conseguir diminuir 10 milímetros de uma chapa, né? A chapa tinha 30 milímetros. Em um passe eu diminuí 10, tá? Então ficou com 20. Qual é a diferença de altura? Se ela tinha 30 e passou a ter 20, a diferença de altura é exatamente a redução, né? O que reduziu? 10 milímetros. Eu sei que reduziu 10 milímetros na espessura da minha chapa, mas aumentou 3,5 milímetros, porque 10 milímetros vezes 0,35 dá 3,5. Então, se a minha chapa tinha 100 milímetros de largura, ela passou a ter, depois da laminação, 103,5, tá? Então, a equação é só essa. Só essa equação que faltava para a gente conseguir resolver o seguinte exercício, tá? Exercício 2. Uma placa de laminação de 100 milímetros de espessura, 400 milímetros de largura e 2 metros de comprimento, tá? Ela irá sofrer 5 passes de conformação a frio em um laminador duo reversível, ou seja, igual aquele primeiro lá, que é o mais comum, tá? Mas se fosse trio, quadro também não teria problema, de 400 milímetros de diâmetro e um ângulo de mordedura de 7,96961. Já deu um ângulo bem preciso ali, que é o nosso alfa lá, a gente não precisa calcular, tá? Supondo que o módulo de mordedura permaneça constante ao longo dos passes, determine, primeiro, o coeficiente de atrito. Segundo, a redução máxima por passe. Em um passe, qual é o máximo que eu posso reduzir nessas condições, né? O comprimento final da chapa, no final do processo,
e a redução máxima de espessura, se nesse mesmo caso eu utilizasse, né, uma laminação a quente, tá? Então, eu vou pedir para que vocês anotem o enunciado aí. Eu não pedi o enunciado para vocês anotarem porque ficava no material, tá? Só que eu percebi que quando vocês anotam aí no caderno o enunciado, na hora das avaliações, vocês são muito mais ágeis do que ter só a resolução, tá? Então, como basicamente é um exercício só por aula, hoje vai ter 2, porque é um caso específico, a gente está terminando em conteúdo e começando outro. Mas as outras próximas 7 aulas vai ser só um por aula, então não custa copiarem aí. Então, copiem aí, por favor, que agora a gente abre a outra tela lá e vai fazer juntos. Charles não entrou, né? Deixa eu ver aqui. Não, não entrou ainda. Pedro entrou. Pedro, te mandei a segunda chamada de normas e organização que tu não tinha feito, tá? Tu e o Charles Tá ok, pediram a obrigado. segunda chamada e aí mandei para vocês dois. Só não vi se vocês responderam ali, mas aí já aviso. Tá ok, obrigado. Merece.
Anotado, pessoal? Para mim, falta só a letra D ali, a redução máxima da espessura. Sem problema. Para mim também, Saltio. Amanhã tu vai fazer alguma revisão para a prova ou não? Não, mas a gente vai ver mais um pedacinho da disciplina. Aí vamos ver mais um processo, mas um processo mais curto assim também. A minha ideia da avaliação é a primeira parte do conteúdo até a terceira aula ela é mais teórica, né? Então, dessa teoria eu pretendo fazer múltipla escolha, de marcar, porque eu acho que é bem mais ágil para vocês, né? Então, pensem ali nas questões e marca do que ser descritivo, né? E aí, sim, a parte do cálculo aí vai ser escrita, né? O que vai ser mais demoradinho, mas a parte teórica vai ser de múltipla escolha para facilitar um pouco aí o tempo da prova, na verdade. Bom, vou espelhar a outra tela aqui, vou abrir uma tela. Vou copiar o nosso enunciado aqui para ter perto. Pra mim já deu, Antônio. Sem os outros. Bom, se faltar um pedacinho, de qualquer forma, vai estar aqui, ó. Tá? Então, pessoal, como é de praxe, né? Gosto de, primeiro, anotar as informações que eu tenho ali de uma maneira visualmente mais fácil, né? E também já botar ou as siglas ou símbolos de cada dado que a gente tem, tá? Isso não serve para minha disciplina, só é um hábito meu, né? Não precisem criar também, mas acho que facilita quando a gente tem os cálculos, tá, gente? Porque a lógica é o seguinte, até para quem vai fazer concurso na área técnica aí, tá? Tem umas questões que... Tem uma que é de múltipla escolha, de outro exercício, né? Que foi uma prova aqui da refinaria, tá? Também para o técnico de mecânica e tal. Então, eu gosto de trazer. Às vezes, o pessoal pretende fazer o concurso ou provas, né? Gosto de trazer algo mais próximo da nossa realidade, né? Como, por exemplo, provas para empresas que eu sei que tem, né? Por exemplo, a refinaria tem concurso. Tá? Então, eu acho que quando a gente expõe os dados, assim, fica muito mais fácil se encontrar. Pela lógica, dificilmente é dado uma informação que a gente não vai usar no exercício, tá? E quando é um texto cheio de informações, é difícil a gente achar o que é o que ali, né? A gente acaba sendo mais fácil visualizar os números do que o texto, né? Então, vamos lá. Uma placa de 100 milímetros de espessura. Bom, nesse conteúdo, a gente chama de espessura, né? A letra H. Se é uma chapa antes de ser laminada, é H0, né? Ou HI de espessura inicial, caso vocês quiserem usar o HI no lugar de H0. Então, 100 milímetros. A largura é de 400 milímetros, né? Lembrando que largura a gente chama de B. A largura é de 400 milímetros. O comprimento, que a gente chama de L, né? Tudo é zero porque é inicial, né? É antes da laminação. É de 2 metros. Bom, aqui a gente já tem um pequeno obstáculo, tá? A gente trabalha as medidas em processos de conformação sempre em milímetros. E ele me deu em 2 metros, tá? Não é difícil mudar a unidade ali, né? Mas pode passar batido e eu botar 2. 2 metros para milímetros, que daria, né, 2.000 milímetros, dá uma baita diferença no resultado, tá? Então, eu já vou botar aqui. 2 metros é igual a 2.000 milímetros,
certo? Lembrem lá do nosso sistema de troca de unidades, né? Multiplica e divide. Caso alguém não lembre, posso explicar ele de novo no final da aula ou na aula que vem, tá? Mas aí me avisem. Eu sei que eu já vi com vocês a questão da unidade ali, tá? Só para não ser repetitivo. Mas caso queiram ver antes da prova, só me avisar que a gente refaz alguns exercícios. Mas 2 metros é igual a 2.000 milímetros. Vamos lá, o que tem mais de informação? Irá sofrer 5 passes. Então, vai passar por 5 passes. Passes não tem siglas, né? Aí eu vou botar só passes aqui mesmo. Irá sofrer conformação a frio, né, em um processo de laminador duo reversível de 400 milímetros de diâmetro. Então, o diâmetro do meu cilindro vale 400 milímetros. Só que eu nunca uso milímetro, né? Nesses exercícios, eu sempre uso o raio. Então, já é interessante botar aqui. Se eu tenho um diâmetro de 400 milímetros, quanto vale o meu raio? 200. 200 milímetros. Tá? Então, já botei a informação aqui de forma mais clara. Um diâmetro, né? 2 vezes o raio. Ou o raio é a metade do diâmetro. Mesma coisa, tá? Um ângulo de mordedura, o ângulo de mordedura, eu sei que é o nosso, né? Alfa. No outro exercício, a gente calculou. Nesse, ele já deu. É de 7,96.961, ou 96961 graus, tá? Nesse caso aqui, ele nos deu o ângulo de mordedura, tá? Lembrem que na prática é um pouco mais difícil a gente ter essa informação, tá? Se nós não temos essa informação, o que a gente faz? Se a gente não tem esse alfa, o que a gente faz na prática, gente? Palpites. Calcula a redução máxima para achar o alfa. Tu não vai achar o alfa pela redução máxima, porque tu não tem a redução máxima. Então, tu vai ficar com 2 incógnitas na informação. O que a gente pode fazer? A gente pode usar aqueles valores teóricos que a gente viu lá, né? Lembra que a gente tinha limites de ângulo de mordedura? Um limite para laminação a frio e outro limite para laminação a quente, tá? Então, posso usar aqueles limites ali. Qual eram os meus limites da laminação a frio? De 3 a 6. De 3 a 6, tá? Aí vão me perguntar, professora, mas esse ângulo aqui, ó, é 7,9. Não tá dentro do meu limite, diz ali que é laminação a frio, tá? Mas percebam que existem uma margem, né, desses valores. O que vocês têm anotado aí? Que de 3 a 6 graus, né, é frio. E que de 12 até 20 é quente. É isso que vocês têm anotado, certo? Sim. E de 6 até 12, essa margem que não existe, por que a gente não tem uma bibliografia para isso? Porque esse valor de 6 até 12 ficou uma lacuna aí, né? De 6 até 12 é incerto, depende do processo, tá? Porque eles não quiseram botar, de 3 até 12 é frio e de 12 até 20 é quente, porque pode ser que em 10, 11 seja uma mistura ali de frio com quente. Então, se o valor é dado, tá? Se nós temos essa informação, a gente vai aceitar ela ali, como é aqui, tá? É 7,9, é maior que a nossa margem. Mas ele deu um valor porque provavelmente foi feito um cálculo certinho, um experimento, tá? Se nós não temos, nós usamos aquela margem ali, tá? Porque com certeza de 3 a 6 é frio. Não tem erro de vocês usarem. Pode ser que usando 8 graus, que é um valor parecido com o que o exercício deu, dê certo com a laminação a frio, mas pode ser que não dê. Por isso que eles dão margem pequenininhas ali.
de 3 até 6, porque a laminação a frio tem uma margem pequena, então se vocês usarem ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, vai dar certo. Ah, eu quis botar 8. Pode dar certo, mas pode não dar. Então, na dúvida, a gente segue ali aquela bibliografia. Como a laminação a quente, ela proporciona uma redução bem maior, é mais fácil de deformar o material, reparem que a margem é diferente, é de 12 a 20, é uma margem maior, né? E o que eu falei para vocês? Na dúvida, usem valores bem intermediários, de 12 até 20. Usem 17, 18, porque dá bem no meio, né? Então, é mais fácil de não acontecer o erro, né? Para nós, facilita. Se não tivesse dado essa informação, nós íamos pegar um valor. Claro que se vocês vão pegar o valor, eu posso usar o 4, o Pedro pode usar o 5, tá certo. Vai dar valores muito parecidos, tá? Então, tem um áudio comigo aí, por favor, no fundo. Acho que é o meu, desculpa. Foi nada. De informações. É isso, ó. Então, o ângulo de mordedura permaneça o mesmo. Então, vamos fazer os exercícios. Primeiro, pede o coeficiente de atrito. Então, vou fazer aqui. Letra A. O que é o coeficiente de atrito? Coeficiente de atrito, né, é o F, que é a mesma coisa que força de atrito. Sempre que a gente vai calcular a força de atrito, né, ou nos dão a força de atrito e querem que a gente calcule o ângulo de mordedura, a gente vai usar esta equação aqui. Tá? Pode ser que se tenha informação da força de atrito. Então, a gente pode calcular o ângulo preciso, tá? Que foi o que a gente fez no exercício anterior. Nós tínhamos a força, PR nós sempre temos, né? Porque a gente sabe que PR vale sempre 1 e calculamos o ângulo. Caso não tenha, tá, gente? Eu gosto de dar o teórico para vocês, porque às vezes a gente tem informação, mas às vezes a gente não tem, tá? Se não tem, a gente não pode se descabelar. Se não tem, a gente usa aqueles valores lá padronizados. Tu escolhe um valor dentro do padrão a frio ou a quente, tá? Mas pediu para calcular aqui, ó, a força de atrito. Então, dá para a gente calcular. Vamos lá. Tangente do ângulo. O nosso ângulo é 7,9696. Opa, esse 9 ficou feio. 1. Menor que a força de atrito, que é o que eu quero achar, dividido pelo PR. PR vale 1, sempre, tá? Força normal, que é a mesma coisa que PR, vale 1, tá? Então, esse 1 que está aqui embaixo vai passar para o outro lado multiplicando. Preciso fazer esse cálculo 1 vezes o valor? Não, né? Porque todo valor multiplicado por 1 vai dar o próprio valor, tá? Então, não preciso. O que eu preciso? Só resolver esta parte aqui. Quanto dá a tangente de 96, 96, 1? 0,1399. 0,1399. Lembrando que dessa vez vocês têm o ângulo. Se vocês têm o ângulo, vão usar o botão direto, tangente do ângulo. Quando a gente tem o valor e quer calcular o ângulo, aí a gente usa a tangente na menos 1, tá? Igual a força. Só vou inverter, né? Porque o comum é incógnita ficar do lado esquerdo e o valor do lado direito, tá? A força de atrito deu 0,1399, tá? Lembrando que a força de atrito dá sempre valores entre 0 e 1. Então, deu 0,13, tá certinho, tá? Matamos essa letra? Sim. Sim? Então tá. Vou botar ela aqui pro lado para a gente fazer a letra B aqui, tá? A letra B, essa sim é bem mais prática, tá? A letra B, que é a redução máxima por passe. Quanto eu posso reduzir a minha chapa em um único passe? A equação da redução máxima é sempre a ΔH máximo. Redução máxima à laminação é ΔH máximo,
igual a tangente ao quadrado do ângulo, né, que é o nosso 7, 99, 96, 96, 1. Se a gente não tivesse, a gente usar o nosso valor estipulado, tangente ao quadrado do ângulo vezes o raio. Raio de quem? Do cilindro, tá? Então, vamos lá. A redução máxima por passe é tangente ao quadrado do meu ângulo 7,96961 vezes o raio do meu cilindro, né? O exercício deu que o diâmetro era 400 milímetros, então o raio é 200 milímetros, tá? Primeiro, vocês vão resolver essa parte da tangente ao quadrado. Lembrando para vocês que quando a tangente é ao quadrado, como que a gente tem que botar na calculadora? Abre parênteses, escreve tangente, o ângulo. Vou botar tal como vocês botariam na calculadora. Fecha parênteses e aí depois bota o símbolo do quadrado. Vezes 200. Qual o valor de redução máxima que vocês encontraram aí? 3,9199. 3,9199. Quem mais achou outro valor aí? Ou o mesmo valor para a gente conferir? Eu achei o mesmo valor. Fazendo tudo direto já, né? Ô, Natália. Gente, o ângulo o quadrado vezes 200. Ô, Natália. Pode falar. Ali no fecha parênteses, como é que bota aqui na calculadora ao quadrado? Não consegui botar. Tem um símbolozinho que é um x ao quadrado. Tu pode usar ele direto. Ele é bem no meio da calculadora aqui, ó. Tá, X já ao achei. quadrado. Aí ele já eleva ao quadrado direto, porque é muito comum a gente usar o quadrado. Quando for ao cubo, tá, gente? Ou seja, na 3, que também é algo comum, no outro canto, só para vocês saberem, tem um x na 3, tá? São dois botões, é o quadrado e é o cubo, que a gente usa bastante, tem ali. Tá, fecha parênteses, aperta quadrado, né? Isso, tem que fechar o parênteses, depois bota o quadrado. Aí Eu achei 3,9199. Tangente. 3,9199,99,607. Isso mesmo, tá? Vai dar 3, vou botar um 3 decente, ficou feio. 3,9199 milímetros. Tá? A redução máxima por passe é de 13,9199, tá? Só com esse valor, eu já poderia perguntar para vocês, qual vai ser a espessura final dessa chapa, gente? Nem tem nessa questão, mas é uma coisa que a gente sempre precisa saber. Sabendo que a redução por passe, a redução máxima é de 3,9199, qual vai ser a redução? Qual vai ser a medida que vai ficar essa chapa no final desse processo aí? Tem 5 passes. Tem 5 passes. Fazer 5 vezes esse valor aí e diminuir pela espessura que estava antes. Isso. E aí eu vou ficar com quantos milímetros de chapa? Era 100, né? Era 100. 5. 80,40. 80,40. Isso mesmo. Menos 80,40. É, 80,40. 80,40, né? Não, me diz isso lá no chão de Fábio. Qual vai ser a espessura dessa Não, chapa? Menos 80. Tu engole esse menos aí. Não, é que apareceu aqui. Mas como tá diminuindo, tá certo. Aí é menos... Então a gente finge que tosse, esqueceu que não pode falar. É menos... Não, 80, Nem tem essa questão ali, tá, gente? Mas é uma coisa que na prática a gente sempre quer saber, né? Qual vai ser a espessura final ali que vai ficar, tá? Então a
redução máxima, matamos, é de 3,9199 milímetros, tá? Vamos para a letra C. Só um pouquinho, Natália. Vou aumentar de novo para não ficar pequeno. Ô, Natália. Oi. Aqui. Tá, é parente, sabe, tangente, né? Bota esse valor 7,96. Isso, tem que fechar o parênteses, tá? Ao quadrado. Desculpa, não te escutei. Tá, faz essa operação aqui no final aperta quadrado, é isso? Aí tem que dar esse resultado aqui. Aí dá Enter, depois multiplica pelos 200, né? Ah, tá. Faz aí com nós. Abre parênteses. Tá. Tangente 7,96961. Aí tem que fechar o parênteses, senão dá erro. E aperta no com ao quadrado. Aí dá Enter. Quadrado que é igual. Isso, o Enter é igual, tá? A gente tem a mania de falar Enter só. Aí deu um valor. Aí já bota lá, direto vezes, porque é aquele valor, vezes 200. Quando vocês dão igual, tá? Aquele valor ficou ali, tu não precisa escrever de novo, tá? Por exemplo, quando tu botou ali tangente de 7,96961 ao quadrado, lá embaixo apareceu um valor pequenininho, que era 0,019. Não precisa escrever isso, 0,019 vezes 200. Já pode botar o vezes direto, porque quando mostra um valor ali e a gente faz uma operação, ou mais, ou menos, ou vezes, ou divisão, a calculadora entende que é para pegar aquele valor que está escrito e fazer essa operação, tá? Basta escrever, né? Anotar, eu quis anotar 0,019 vezes 200, quis fazer separado, também vai dar certo. Eu só não posso fazer, gente, num único passe, vezes 200, tá? Antes de dar igual, porque a calculadora vai entender que é 2 vezes 200. Então, vai ser isso aqui elevado no 400. Entenderam? O que é o nosso cálculo? É isso tudo aqui ao quadrado, tudo vezes 200. Por que a gente dá o igual no meio da operação quando a gente está fazendo na calculadora? Não copiem, tá? É porque a calculadora entende isso. A gente está escrevendo, ó. Tangente de 7,9696, fecha parênteses, ao quadrado. Aí a gente dá igual. Se a gente não der igual, fizer a operação numa coisa só e botar vezes 200, é isso aqui que a calculadora vai entender, ó. Que essa parte elevada que é vezes 200, e não tudo, tá? Anotaram este aqui? Sim. Sim. Então tá, vou deixar copiado aqui do outro lado. Não deu um número nada a ver. Minha calculadora tá mal, acho. Que número que deu? Ah, deu. Deu 14, Peraí, vamos fazer por partes ali para achar os valores. Vamos fazer só a parte do parênteses ali. Abre parênteses. Tangente. Parênteses. Tá, zerou ela, né? Tá, tangente, abre parênteses, tangente, 7,96961. Fecha parênteses, aperta no sinal do igual, do quadrado, desculpa. Quadrado é x2, né? Isso, x2. Aí dá tá. igual. Igual. Que valor que apareceu para ti aí? Ah, deu 74,128. Não, então não. Tu tá apertando na tangente ou no shift tangente? Só aqui na embaixo, tangente. Aqui. Só nessa daqui, né? Isso, aqui, ó. Tangente aqui, ó. Não pode dar. Acho que é igual a tua, não é? Hã? Acho que é igual a tua, não é? É, mas não pode dar esse valor. Peraí. Só um pouquinho. Que a gente tem que arrumar esse... Peraí.
2. Ah, eu acho que eu já sei o que é a altura. Espera aí. Tá, já sei o que é a tua, tá? É a configuração ali. Do lado da onde tu liga a calculadora, diz mude, não diz? Do lado da onde liga, diz on, diz em cinza, provavelmente mude. Ah, que eu não enxergo. Achou aí? Mude só um pouquinho que eu vou ver. Bem do Eu não lado da enxergo onde liga. Tá, mude. Aperta 2 vezes. Tá. Aí tá aparecendo 1, 2 e 3. Em cima, degrau, rádio e grade, né? Isso. Aí aperta no 1. 1. Tá. Aí zerou, né? Zerou. Tá, agora vamos fazer de novo ali que vai dar certo. Abre parênteses. Tá. Tangente. 7,96961. Fecha parênteses. Fecha parênteses e o x ao quadrado. X ao quadrado. E daí Tá. igual. Quanto apareceu? Ficou 7,9696. Pode. O meu, se eu fizer a mesma coisa, dá 0,019. Vou fazer de novo, então. Abre parênteses. Vê se não tá pegando no cosseno ali do lado, no lugar de tangente. Tangente. 7,96961. Fecha parênteses ao quadrado. Que é igual, né? Isso. 00, é isso? 19. 0,019, é isso, né? Isso. Aí agora vezes, aperta vezes 200. Vezes 200. Agora deu. Deu, né? 3,919. Isso, exatamente, tá? Gente, por isso a importância do fazerem comigo, tá? Quando começa com a calculadora, às vezes ela vem desconfigurada. Depois que vocês fizeram isso uma vez, vai estar sempre direitinha, tá? Mas quando a gente compra, às vezes ela vem com outra configuração, tá? Então, foi isso. É porque estava em degraus. E no sistema matemático brasileiro, a gente usa radianos ali no grau. E aí não bate os graus, entendeu? Aí agora sempre vai dar certo. Então, vamos lá para a letra C. Obrigado. Merece. Vamos lá. Para a letra C. Bom, a letra C, pessoal, ela quer o comprimento final da chapa, tá? Isso é bem comum da gente calcular na prática. Não existe uma equação, tá? Prontinha para a gente ir ali e descobrir quanto a chapa vai ficar laminada no comprimento. Não existe, tá? Mas é bem comum a gente precisar calcular, né? Porque eu vou botar uma chapa num laminador. Sei quanto vai ficar a espessura, porque estou diminuindo ali no meu laminador, mas eu tenho que saber qual vai ser o comprimento final dessa chapa, né? Como que eu vou saber? É sempre pela relação de volume, tá? Porque o volume da peça não vai mudar. O que vai mudar são as medidas, tá? Então, como que a gente faz? O processo é sempre esse, tá? Qual é o volume inicial da peça? Ou seja, antes de passar pela laminação. Toda chapa, o volume dela é o quê? Base, vou botar base 0, porque é antes da laminação. Espessura 0 e comprimento 0. A ordem aqui não faz diferença nenhuma, tá, gente? Se quiserem botar espessura vezes comprimento, depois a largura, não importa. Vocês têm que multiplicar as 3 medidas, tá? Multiplicar as 3 medidas. Então, vamos lá. Qual vai ser o volume inicial dessa minha peça antes de sofrer a laminação? A largura dela inicial era 400 milímetros,
A espessura inicial era 100 milímetros. E o comprimento inicial era 2 metros, que é a mesma coisa que 2.000 milímetros. Tudo tem que estar em milímetro. Qual era o volume inicial, pessoal, antes da chapa ser laminada? 80 mil. 80 mil. Opa! Mas tem mais alguma coisa aí? Eu achei isso. 100 vezes 400 vezes 100 vezes 400 vezes 2.000. Isso. Tá? Deu 80 mil. 80 mil? 80 milhões, gente. Na calculadora tá aparecendo assim, 80, Não. 2, 3, 4, 5, 6, né? Isso. Tem que anotar todos os zeros ali, tá? Nunca deem bola para vírgula na calculadora, tá? Vocês só vão se interessar pelo ponto. Aonde que tem o ponto, que é a vírgula. Eu sei que a calculadora complica, mas ignorem as vírgulas na calculadora. Copiem só os números e se tiver o ponto, aí vocês escrevem a vírgula. O volume inicial é este, tá? O volume final tem que ser exatamente o mesmo. As medidas mudam, o volume não, tá? Eu conformei a peça, mas eu não comprimi ela nem estiquei, eu só conformei, tá? Eu sei que o volume inicial... Tu botou os 2.000, né? 2.000. 2.000 milímetros, né? Isso. Não é vezes 2.000 aqui. 2, é vezes 2.000 milímetros, né? 400 vezes 100 vezes 2.000, tá? Tá. Se fosse 2.000 vezes 400 vezes 100, não faz diferença. O importante é multiplicar as três medidas: altura, largura e comprimento, tá? Eu sei que o volume inicial é igual ao volume final, tá? Ou, se quiserem escrever, ó, volume I de inicial igual a volume F de final, também mesma coisa, tá? Bom, como que a gente vai saber, então, o volume final? É o mesmo do inicial. A gente quer o quê? O comprimento final. Só tem esse jeito para descobrir. Então, eu preciso, né? Qual vai ser o meu volume final? Vai ser o quê? Minha base final vezes o meu... Vou botar na mesma ordem aqui. Espessura final vezes o comprimento final. O volume, eu sei quanto vale. O volume final vale 80 milhões. A espessura... desculpa, a base final, eu não sei quanto vale. Como que eu posso calcular a diferença de base, de largura? Através daquela equação que nós vimos. Ó, vamos fazer aqui do lado, ó. A diferença da largura é igual à diferença da altura vezes 0,35. Qual foi a diferença da largura? Qual foi a diferença de altura final, pessoal? Vocês calcularam aí. A diferença de altura, vocês calcularam. Quanto deu? Deu 80,40. Não, a diferença, não quanto ficou no final, a diferença. O que é a diferença de altura? É o quanto diminuiu em todos os passes. Vocês calcularem quanto diminuiu em cada passe, que deu 3,91, né? O total deu 19,60. Isso. É isso? Isso. Tá? Deu 3,91, 3,9199, né? Vezes 5, porque diminuiu 3,91 centímetros por passe. Só que passei 5 vezes. Então, a diferença total de altura deu 19,59, certo? Vezes o 0,35. Se a diferença de altura é 19,59 vezes 0,35,
Quanto vai dar a diferença da base, da largura? 6,856. 6,856. 856. Tá, vou botar só 2 casas para ficar que nem a diferença de altura, tá? 6,85. Então, qual é a diferença da largura? 6,85. Aí eu pergunto para vocês, se a diferença da largura é de 6,85, qual vai ser a largura final da minha chapa? 34,25. 34,25? Por quê? Não é Quanto que ela vezes... tinha de largura? Ó, a diferença total ali, né? Se eu usei a diferença total da altura, eu vou ter a diferença total da largura. Eu não preciso mais multiplicar por 5. Eu já fiz a diferença total da altura. Então, eu tenho a diferença total da largura. Tá? Então, eu estou dizendo para vocês, olha, a diferença, ou seja, a diferença de antes da laminação para depois da laminação é de 6,85 milímetros. Então, depois que eu laminei nesse processo aí, qual é a largura que ficou da minha chapa, pessoal? A largura original menos os 6,85. 393,15, é isso? Por que menos, gente? O que acontece na laminação com a largura da chapa? A largura aumenta. A largura aumenta. Ela é positiva. Laminou, a chapa diminui a espessura, mas a largura aumenta um pouquinho. Não tem que diminuir. O que a gente tem que fazer? Somar. Somar, tá? Se atentem a isso, porque quando eu tô laminando uma chapa, imaginem passando, na prática, imaginem ela passando pelo laminador, não tem como diminuir a largura. Ele acaba esticando um pouquinho, então a largura aumenta. Então, se a minha largura inicial, né, era de 400, a minha largura final vai ser 406,85, tá? Isso não decorem, entendam o processo, que aí não tem erro. A espessura, sim, vai diminuir. A largura aumenta. O que acontece com o comprimento também? Aumenta. Aumenta também, tá? Então, ó, vou botar aqui o meu dado, ó. Largura final, 406,85. Isso vocês já me falaram. Qual foi a altura final que ficou no processo? A altura final foi 80, não foi? Isso, 80,40. Foi 80 ou 80,40. 80,40. Vou confirmar de novo, tá? Só. Isso, vamos fazer. Isso aí. 80,40? Então tá. Como que você vai descobrir esse 80,40? Quanto reduziu em cada passe? 3,9199. Quantos passes teve? 5. Então, reduziu 19,59. Se a minha chapa tinha 100, menos o que reduziu, vai sobrar 80,40. Vezes o comprimento final, que é o que eu quero descobrir, tá? Isso daqui é o que eu quero descobrir. Agora, a gente só faz a matemática aqui, tá? Esses dois estão se multiplicando. Então, vamos multiplicar esse valor aqui. Ó, passou batido aqui, vocês nem viram, ó. O que eu fiz de loucura, ó? Começou as loucuras. 80 mil, né? Aqui é 80 milhões, ó. Isso, tinha ficado 80 mil. Tá. Então, vou só copiar de novo esse valor aqui, 80 milhões. Vamos resolver esse valor aqui, 406,85 vezes 80,40. Dá quanto? R$32.710.074. Não dá milhões, dá um conceito. Não, é mil. 32.710,74. 32.710
0,74. Vezes o L1. Se este valor aqui está multiplicando o L1, para achar o L1, deixar ele sozinho, eu passo para o outro lado, né? Dividindo. Então, 80 milhões dividido por 32.710,74 igual a L1, ou seja, comprimento final. Quanto que vai dar o meu L1? Dá 2.445. Calma com esses milhões. Se atentem ao ponto, gente. Pensem comigo. Se Natália, total... Oi. Acho que está faltando uma explicação aí, porque é o seguinte, está avançando demais e não está explicando como tem que explicar. Porque tu não está explicando passo a passo. Eu não estou entendendo passo a passo. Eu acho que eu estou no passo a passo, mas aí quando... correndo lá na frente. Tá, olha só. Eu estou no passo a passo aqui. Só que ficar alguma dúvida no passo, você tem que parar. Nada. Oi? Eu não estou entendendo nada, estou perdido, só estou anotando. Tá, então quando for assim, tu tem que parar comigo no início. Porque eu não tenho como saber o que vocês estão acompanhando. É uma interação nossa, tá? Então a gente começa lá do início e para, não deixa chegar no final, tá? Porque tem gente que vai avançando, gente que não vai avançando. Eu não espero que vocês tenham a mesma velocidade, não é isso. Só que eu preciso de uma comunicação para entender isso, senão não rola, tá? Então vamos voltar lá para o início. O que a gente quer nessa letra, tá? A gente quer descobrir o comprimento final da chapa. Eu sei que quando eu fui botar ela no laminador, ela tinha 2.000 milímetros. Eu quero saber qual o comprimento dessa chapa depois de passar pelo laminador, tá? Existe só um jeito de descobrir, que é a partir do volume, tá? Uma peça, tá? Não muda o volume. A gente pode mudar as medidas, tá? Mas o volume não muda. O que é, gente? Eu tenho uma caixa. Se eu esmagar essa caixa, a altura dela vai diminuir. Mas, em contrapartida, a largura e o comprimento vai aumentar, tá? Porque eu estou conformando. Uma coisa é comprimir. Se eu comprimir, tudo bem. Aí aumentou o volume. Um exemplo de comprimir, tá? Vocês pegaram um saco de bolha, foram apertando, vocês estão comprimindo, tirando o ar dele. Aí tudo bem, muda o volume. Mas quando a gente está conformando o material, a gente não está mudando o volume, tá? Então as medidas ficam. O único jeito de saber o comprimento é esse. A espessura, como é que a gente sabe a espessura final depois da laminação? A partir, né, da redução máxima. Não existe um jeito da gente saber a redução de todo o processo. Não existe. A gente tem que calcular a redução em um passe, tá? Que é esta equação aqui que nós fizemos. Ó, redução máxima, isso é sempre em um passe. É tangente ao quadrado do ângulo, que eu expliquei que ou eu vou dar o ângulo, ou na prática é difícil de ter. Então, vocês têm duas opções, se é a frio, se é a quente, vocês vão usar aquela recomendação de 3 a 6 graus, né? De 3 a 6 vai valer esse ângulo, quando a laminação for a frio, e um valor de 12 a 20 graus para este ângulo, quando for laminação a quente, tá? Tangente ao quadrado deste ângulo, vezes o raio do cilindro, tem que medir o raio do cilindro, não tem como descobrir sem saber. Mas isso é uma coisa que na prática a gente vai ali e mede o cilindro, tá? A gente vai descobrir a redução por passe. Se passar uma vez, reduz aquilo ali. Se passar 2 vezes, é 2 vezes aquilo ali, tá? Então, a gente descobriu que reduz 3,91 milímetros por passe, tá? Se tem 5 passes,
eu vou multiplicar esse valor por 5. Então, se é 3 vezes 91, vezes 5, dá 19,55. Então, em 5 passes, eu reduzi a espessura da minha chapa em 19,55. Se ela tinha 100 e eu diminuí 19,55, sobrou 80,45. Então, a minha chapa tinha 100 milímetros. Depois de passar 5 vezes pelo laminador, passou a ter, né, 80,45 milímetros. É assim que a gente descobre a redução total lá do processo. E aí, ok? Depois, a gente quer saber o que aconteceu com a largura, tá? Qual é o intuito de laminar? Diminuir a espessura, beleza? Mas o que acontece com a largura? Ela aumenta, tá? Não tem o que fazer, sempre aumenta. Como que eu vou descobrir o quanto aumenta? A largura é mais fácil, porque tem uma equação, que é esta daqui, ó. Esta daqui. O que essa equação diz? Que a diferença de largura é igual à diferença de altura vezes 0,35. Qual que foi a minha diferença total de altura? Eu descobri lá, né, que por passe é 3,91, mas teve 5 passes. 5 vezes 3,91, 5 vezes aquela redução, dá este valor aqui, tá? Então, botei este valor, multiplico por 0,35. Por que 0,35? Porque é o valor da equação, é sempre o mesmo. 19,59 vezes 0,35 é 6,85, tá? Então, a diferença da largura é de 6,85. Só que isso é a diferença da largura. O que é a diferença, gente? O que eu tinha antes do processo, o que eu tinha depois, tá? Mudou 6,85. Aí eu tenho que pensar, olha, a largura sempre aumenta e mudou 6,85. Então, se ela tinha 100 milímetros de largura, ela vai ter 100 mais essa diferença de 6,85. Neste nosso exemplo, a nossa largura era de 400 milímetros. Então, se a largura inicial da minha chapa era 400 milímetros, mais a diferença, que é 6,85, eu vou somar. Então, a largura final da minha peça ficou 406,85 milímetros, tá? A altura eu sempre faço pela redução e a largura eu sempre faço por essa equação, tá? O mais complicado é o comprimento, porque não tem uma equação pronta como essa para a gente saber o comprimento final. A gente tem que fazer pelo volume, tá? Como que a gente faz pelo volume? Aqui, ó, no início, o volume inicial da peça vai ser igual ao volume final, depois do processo, tá? Então, primeiro eu vou descobrir o volume inicial. O que é volume? Largura vezes altura vezes comprimento. A ordem não importa, posso fazer comprimento vezes largura vezes altura, tá? O importante é multiplicar as 3 dimensões da minha chapa lá, tá? A inicial, eu tenho todos os dados. Qual as dimensões da minha peça antes de laminar? A largura era 400 milímetros, a altura era 100 milímetros e o comprimento era 2.000 milímetros. Daí, eu multipliquei essas 3 dimensões. 400 vezes 100 vezes 2.000 deu um valor de 80 milhões aqui, tá? Eu sei que o volume inicial é igual ao volume final. Então, eu vou escrever a mesma equação, só que com final agora, porque eu quero saber as dimensões depois da laminação. Então, eu escrevi aqui, ó. Reparem que a equação é exatamente a mesma. O que mudou? Aonde tinha 0, passei a só 1, porque agora eu não estou analisando as dimensões no início do processo.
Eu estou analisando depois da laminação, no final do processo. O volume final é igual à largura final vezes a espessura final vezes o comprimento final. O que eu quero descobrir? Este comprimento final que eu não sei, que é quanto ficou depois de laminado, tá? Então, a gente pega a equação e substitui os valores que a gente tem. O volume final a gente não sabe quanto vale? Sim, os mesmos 80 milhões, porque o volume final é igual ao volume inicial. A largura final, a gente sabe quanto é, porque a gente calculou lá quanto ela variou. Variou 6,85, então se ela tinha 400 mais esta diferença, ficou 406,85. A espessura final, depois de laminado, a gente também achou. Como que a gente achou? A gente sabe que diminui por passe 3,91. Em 5 passes, diminui 19,55. Se a chapa inicial tinha 100 e diminuiu 19, diminuiu 19,55, ficou 80,44. Estou arredondando os valores, tá? Então, depois de laminar, a altura da minha chapa ficou essa aqui, vezes o comprimento final. O comprimento final eu não sei, é o que eu vou descobrir nessa equação, tá? Porque tudo eu tenho valores agora, eu só não tenho o L1, comprimento final, é isso que eu vou achar. Então, estou resolvendo matematicamente essa equação. 406,85 vezes 80,40, fiz na calculadora, descobri este valor aqui, 32.710,74. Está desse lado multiplicando. Eu quero isolar L1, eu quero achar o valor de L1. Se esse número está multiplicando, quando ele passa para o outro lado, né, da equação, ele passa dividindo. Se ele estivesse dividindo, ele passa multiplicando, tá? Aí é matemática. Está multiplicando desse lado, passou para o outro lado da igualdade, dividindo. Aí eu vou fazer na calculadora, 80 milhões dividido por 32.710,74. Aí um dos colegas começou a me falar 2 milhões, não me lembro quem foi. Mas antes de escrever os números, a gente tem que pensar sobre esses valores, gente. Não só escrevam, entendam. Antes de tu me dizer esse resto de 2 milhões, vou te fazer um questionamento. O que a gente está procurando? O comprimento final, tá? Se a gente tinha um comprimento inicial de 2.000 milímetros, tu acha que depois da laminação vai ter um comprimento final de 2 milhões de milímetros? Não, né? Vamos botar que se fosse 2 milhões, tá? 2 milhões arredondados. 2 milhões dá 20 mil. Tem como uma peça laminada passar de 2 metros para 20 mil metros? Não, né? Tem que dar um valor próximo ali. Então, vamos analisar os valores. A calculadora, eu sei que confunde o ponto e o vírgula, tá? Mas analisem esse valor antes de copiar, porque aí a gente consegue perceber, não, tem uma coisa incoerente. O que a gente está procurando? Então, calculando esse valor, o que vocês acharam de comprimento? 2.445,67. 2.445,67. Usando duas casas, deu mais. Desculpa. Usando duas casas depois da vírgula, deu mais. Quando a gente está trabalhando com milímetros, 2 casas depois da vírgula tá ótimo, tá? Aí vamos pensar, 2.444 milímetros é o que em metro? É 2,4 metros, mais ou menos, né? Agora não faz sentido? Antes de laminar tinha 2 metros, agora passa a ter 2,4 metros. Ou se a gente quiser comparar em milímetros, antes de laminar tinha 2.000 milímetros. Depois de laminar tinha 2.445 milímetros. Não é um valor coerente agora? Na realidade,
na realidade, eu te falei isso aí só porque foi erro de leitura Isso. da Tu achou calculadora, o né? valor certinho. Só que já até te digo Sim, o que sim. foi. Vou anotar aqui. Vai aparecer essa coisa para mim. Não, na realidade só tinha uma vírgula ali no 2 ali, ó. No primeiro 2 tinha uma vírgula. Não Aí o tinha, resto da numeração era todo. não tinha uma vírgula. Tinha um ponto. Vou fazer de novo aqui para dar uma olhada, mas até então era uma vírgula, eu acho. É que a vírgula é ponto, né, Natália, no caso, né? Isso. Tinha uma vírgula, né? Aí tu analisou como Isso, é. um milhão, tá? No início confunde a calculadora, mas depois vocês vão se encontrar, tá? Qual é a regra para a gente não se perder? Esqueçam as vírgulas. Eu sei que na nossa cabeça a vírgula é vírgula, né? Divide um número. Mas na calculadora não, aí não tem como trocar. Então, sempre que aparecer uma vírgula na calculadora, ignorem. Só tem que atentar o ponto ali, tá? Porque a gente não escreve numeral. Mas em dinheiro, às vezes vocês não aparecem assim, não copiem. Em vez de dizer dinheiro, a gente visualiza e não se atrapalha. Não aparece assim, ó. Não é normal o dinheiro aparecer esse ponto para dividir o 1000? E a gente entende bem. Mas ali, se tu for dividir... Desculpa te interromper. Se for dividir no 32.710,74, não botar a vírgula do 74, dá outro resultado. Tem que cuidar isso aí também. Tu tá aumentando muito, né? Se tu não botar a Sim, tem que cuidar isso aí, que às vezes por uma vírgula o cara erra toda a conta, né? Ah, sim. Tá? Se tu não botar a vírgula, esse número passa a ser... Os 80 milhões escreve ele inteiro, não bota ponto nenhum. E o de baixo, sim, como é quebrado, né, o valor, vai a vírgula lá no final. Por isso que nas avaliações de vocês lá, e todas as turmas, o pessoal fala, posso botar o valor direto? Pode. Só que qual é o problema de botar o valor direto? Quando vocês escrevem a equação ali, tá, toda direitinho e dá um valor por causa de uma vírgula, eu consigo ver. Se vocês chegarem aqui, ó, e aqui no valor escrever um número grande, eu vi, fica nítido para mim, que foi um erro na calculadora, um botão que foi apertado errado. Então, eu nunca dou errado por causa disso, porque acontece. Claro que quando vocês forem calcular valores na prática, sempre faz 2 vezes, né, gente? Sempre. Porque se não deu erro, é desperdício de material, aí tem toda uma incomodação. Mas não. Então, quando vocês fazem o passo a passo no caderno, fica nítido quando é um erro de calculadora ou se vocês vieram com valores nada a ver, aí eu sei que foi o erro do exercício, mas quando é na calculadora e vocês estão fazendo esse passo a passo aqui, eu entendo que foi um erro ali de calculadora e não desconto. Mas no caso também é coerente tu analisar o valor que ficou, né? Tipo, que nem agora tu explicou. Se tu não botar a vírgula ali no 74, fica 24.456. Sim. Aí tu vai analisar, não, essa peça não pode ter aumentado 20 mil e tanto, entendeu? Aí tu analisa até pela... Aí é claro, de cada um. Quando chega no valor final e último, final, tipo esse exercício, a parte do comprimento é o mais chatinho ali. Quando todo passo a passo está certo e o último valor é um valor assim, eu não desconto, porque o raciocínio de vocês está todo certo. Foi um erro na digitação, tá? Só que tem gente que gosta de escrever direto, tá? E me pergunta, pode fazer? Pode. Só que aí tu põe na minha posição. Tu não escreveu nada na folha e tu me mandou um L1 final 24 mil. Como que eu vou saber de onde tu tirou esses 24 mil? Aí não tem como eu dar certo, né? Porque pode ser o valor que tu chutou ali. Agora, se só o teu passo a passo, todo certo, só o último valor... Às vezes não é o último, tá, gente? Eu tenho essa sensibilidade. Porque, por exemplo, se aqui, ó, no 400, vocês erraram, em vez de botar 406, botaram 4.006. Tá no meio do exercício. Querendo ou não, isso vai influenciar todo o valor. Mas qual é a ideia? O raciocínio está certo, e não o valor em si. Por isso que quando vocês fazem o passo a passo ali, eu enxergo o raciocínio de vocês e é bem mais fácil de avaliar, tá? Porque imagina se vocês botarem um 0 a mais aqui. Não vai mudar todo o valor? Vai mudar esse valor aqui no final, né? E aí vai errar tudo. Ah, botou um 0 a mais, errou todo o exercício. Não, né? É o raciocínio que é o mais importante. Na prova, né? Mas na prática, não pense que quando fizeram lá uma medida errada,
estragou a peça, vão ter essa mesma sensibilidade. Então, na prática, a gente faz 2 vezes o cálculo ali, tá? Pessoal, sobre esse exercício, as 3 letras, dúvidas? Quais dúvidas? Querem rever algum ponto? Pedro, ficou mais claro agora? As aulas estão todas no YouTube já, não? Perdi acho que umas 4 aulas, eu acho. Então, só de hoje que não. Não, de hoje tá. Mas a prova, ela vai ser na hora da aula ou vai ter um prazo? Vai ser na hora da aula. Tá um pouquinho mais, aproveita para não faltar mais agora, porque as primeiras aulas foram teóricas. Mais teórico. Mais fácil de tu andei olhando ali uma ali no YouTube, né? Isso, a gente fez um exercício parecido com esse, tá? Na última aula, tá? E aí foi os 2 únicos exercícios que nós fizemos, vamos fazer mais um. O resto é teórico, então é um pouco mais fácil do que está aqui a explicação, tá? Mas agora, as próximas aulas, tem um exercício no final de cada aula, hein? Mas também, assim, não deu para assistir no YouTube, ficou uma dúvida, tu me manda, não vai acumulando também, tá? Não, sim, eu digo, a aula tu tenta botar o mais próximo possível. Caso a de hoje, amanhã tá no YouTube. Tá. Não, a de hoje eu já vou postar agora. É que às vezes... É que às vezes o tempo é curto, né? Não é. No caso, perde, aí no outro dia já tem uma prova e já não consegue recuperar. Não é o tempo, é a questão da internet, do computador, porque essas aulas, ela tá gravando aqui automático, né? Quando eu fecho a plataforma, eu não entendo da tecnologia da informação, mas eu sei que a plataforma converte em um vídeo. Normalmente, essa conversão leva de 30 a 45 minutos. Se a aula for de 1 hora e pouco, leva 30. Se a aula levou as 2 horas, leva 45 minutos para converter. E eu acho que usa muito internet. E quando eu estou postando, leva mais um tempo para postar. E aí, às vezes, quando está travando muito, eu desisto e carrego no outro dia, tá? Por causa sendo de um dia para o outro, tranquilo. É que às vezes... um dia para o outro, porque eu sei que tem um pessoal que assiste no horário e tal, e não tem passo a passo. Bom, dúvidas, pessoal? Não? Tá. Então, vamos fazer assim. Bom, vai ficar curto para eu quero começar e terminar dobramento no mesmo dia, tá? E agora vai ficar curto. Então, vou liberar vocês agora, vou atualizar as aulas e o material, tá? Então, aproveitem esses 35 minutos que vocês têm aí, tá? Para já dar uma olhada no que a gente fez, nos exercícios que a gente fez. Né? Ainda, Natália. Desculpa, não escutei. Falhou teu áudio. Falta a questão número D ainda, a redução a quente. Isso, vamos fazer a D. Até me trabalhei aqui. Vamos fazer a D aqui e depois a gente vai acabar esse assunto. Deixa eu só organizar o meu quadro, meu mini quadro aqui. Vou botar a letra D aqui. E não esquece de colocar a aula 4 para mim, por favor. Não, isso eu não vou. Isso eu já vou botar no final da aula aqui, sem problema. Tá. Obrigado. Foi a última aula, a aula 4? Não, a aula de hoje é a última aula que eu postei. Eu vou postar a anterior. Não, sim, mas no caso lá, a aula 4 é de ontem, né? Isso, a de ontem não. É até a 3 no YouTube, eu vi ali. Tá, mas até a 3 tem. Aula 4 é quinta e sexta, tá? É os 2 dias. Foi quinta e sexta. Tudo que está atualizado lá não tá, mas a aula 4... Não, é só tem foto para mim olhar, que eu não consegui ver, porque não estava lá. Bom, vamos fazer aqui, agora a gente volta a conversar. Letra D, redução máxima de espessura por passe se o procedimento fosse a quente. Qual é a única coisa que muda quando eu mudo o procedimento, tá, gente? Isso é uma coisa que a gente faz na prática também, uma análise, para saber se lamina frio ou a quente. Lembrando que, óbvio que, se for a quente, a minha redução por passe sempre vai ser significativamente maior. Ou seja, se eu reduzir em um passe 3 milímetros, provavelmente, se eu aquecer a minha peça, eu consigo reduzir 9,
10, 11, eu sempre reduzo mais, tá? Mas qual é a contrapartida da laminação a quente, pessoal? A peça ela expande, mas depois ela comprime de volta. Não é nem a compressão, é o acabamento superficial, tá? A qualidade do acabamento superficial é muito melhor na laminação a frio, tá? Isso aí. A partida da frio, que eu vou reduzindo pouco a pouco, gasto mais energia, só que depende muito do produto. Se é um produto que ele não precisa ter um visual interessante, ou por aonde eu vou implementar, tá, gente? Qual é a ideia do acabamento superficial? Existem 2 pontos. Primeiro é visual, tá? Se é um produto que vai ficar exposto, dependendo da onde, às vezes há necessidade dele ter um acabamento interessante, tá? Outra coisa é onde a gente vai implementar. Por exemplo, lugares que tem atrito e desgaste, tá? Lugares que vão atritar. Eu sempre tento ter materiais com a melhor qualidade superficial possível, porque quanto menor for a qualidade, mais poroso é a minha superfície. Quanto mais porosa, quando a gente fala de elementos mecânicos, quanto mais poroso é a minha superfície, mais atrito e mais desgaste tem, tá? Por que mancais tem um acabamento superficial excelente? Porque se não tivesse, o tempo de vida útil deles ia ser a metade, porque o atrito está diretamente ligado ao desgaste e quanto mais... Ia deformar a peça. Oi? Ia deformar a peça e ia desgastar muito mais rápido, tá? Muito mais rápido, tá? Então, esses 2 pontos, não é só pela beleza, mas também às vezes é, tá? E não é por julgar, mas quando a gente compra um móvel com metal, ninguém quer um móvel com aspecto feio, tá? Isso está agregado ao valor. E também o lado do atrito e desgaste, que é muito importante, tá? Mas a gente sempre faz essa avaliação, ó, a frio vai reduzir tanto e a quente a tanto. Qual a única diferença do a quente e a frio em termos de cálculo? Só o ângulo. Quando é frio, eu vou usar de 3 graus a 6 graus. E quando é quente, eu vou usar de 12 graus a 20 graus. Tá? Então, qual é a equação da redução máxima? Essa, para quem trabalha com laminação, tá na memória já, tá, gente? A gente resolve em um passe ali na calculadora. É tangente ao quadrado do meu ângulo vezes o raio do cilindro. O raio do cilindro não mudou. É o mesmo equipamento. Eu só estou analisando se eu vou fazer a quente ou a frio, tá? Mas o diâmetro do meu cilindro lá, eu não tenho como alterar na prática. Tá? O que eu posso fazer na prática? Se eu tenho 2 laminadores, vou fazer a frio, certo que eu vou fazer a frio. Mas tenho 2 laminadores, então eu posso calcular com os 2 raios para ver, neste aqui eu vou precisar de 5 passes e nesse aqui eu vou precisar de 10, tá? Aí sim, mas quando eu só tenho um equipamento, o raio é sempre o mesmo. Então, tangente, aí fica a escolha, gente, do ângulo, é de 12 a 20, vocês vão dizer o valor. Tá? Aconselha ser algo bem intermediário, não extremo, nem 12, nem 20. Algo lá por 18, 19, 17. O valor que vocês querem usar, vamos usar todo mundo mesmo para achar o mesmo valor aí. 17. 17? Então, 17 graus. Vezes o raio, né, do meu cilindro, que é 200 milímetros. Isso eu já sei. Na calculadora, vocês vão fazer a mesma função. Abre parênteses, tangente. Esse meu parênteses ficou horroroso, ó. Deu. Tangente de 17 graus, fecha parênteses, escreve o quadrado. Depois, vezes 200. Qual vai ser a redução aí se eu fizer a quente? 18,69. 42. Vamos botar 69.
tá? Pessoal, a questão do arredondamento, tá? Não existe regras, tá? Mas eu vou falando aos poucos, porque eu gostaria que vocês tivessem essa sensibilidade, tá? Quando a gente está falando de metro, a unidade metro, tá? Tudo é distância, tudo é medida, tá? Ah, vou medir essa peça, eu posso medir em metro, posso medir em centímetro ou milímetro. Metro é uma coisa que não é utilizada em peça, tá, gente? Fica muito longe das tolerâncias dimensionais. O que é? Eu estou pegando uma unidade grande para medir uma coisa pequena. Então, metro a gente vai usar só quando a gente está medindo peças muito grandes, senão fica muito longe das tolerâncias, tá? Metrologicamente, ou seja, metrologia, o estudo da medição dentro da mecânica, não se usa metro, tá? Ou centímetro, ou peças, tá? O mais comum é milímetro, tá? É mais coerente. Quando a gente está falando de metro, vocês escreveram em metro, então eu aconselho que usem 4 casas depois da vírgula, porque metro é uma coisa grande, então faz diferença as casas depois da vírgula. Se vocês estão usando centímetro, aí pode diminuir uma. Usem 3 casas depois da vírgula. Entendam que isso não é uma regra, tá? Existem normas da ABNT, mas para peças específicas. Eu estou falando como um geral na mecânica, tá? Ah, vou escrever um relatório, estou passando isso daqui para o meu supervisor, estou fazendo... Tá? É coerente fazer assim e é bem visto. Metros, 4 casas, tá? Centímetros, usem 3 casas que fica coerente. E milímetros podem usar 2 casas. Por quê? Milímetros já é uma coisa bem pequena. Então, se eu usar 669 ou 691, não faz muita diferença. Por quê? 0,001, tá? Vou escrever um valor aqui, ó, 10,69 e 10,691. Qual é a diferença entre esses dois valores? É de 0,001. Imaginem medir 0,001 milímetros. Isso é muito pouco. Com 0,01 milímetros, eu só consigo medir com um micrômetro. O paquímetro, ele aguenta até 2 casas depois da vírgula, tá? Micrômetro, porque é micrometros, tá? Então, isso aqui eu meço com micrômetro. Então, não tem necessidade de ser 3. 2 já é, 1 não se usa, tá, gente? 1 a gente deixa lá para o pessoal que não entende de medidas. Milímetros, usa 2, tá? Centímetros, usa 3, metros, usa 4, tá? Ah, se vocês estão falando assim, aí, claro, depende da sensibilidade de vocês, né? Ah, eu quero fazer puxar uma ligação desse equipamento até aquele equipamento da outra oficina. Em que unidade vocês vão usar? Uma oficina longe da outra? Né? Se eu estou dizendo para tu fazer uma ligação, né? Eu vou ligar 2 motores aqui junto, tá? Para um colega. Não vou escrever, ó, vai usar 11,440, 4.000, vou usar, sei lá, 11,410 metros. Como é que ele vai medir isso? Uma coisa que não precisa ser tão métrica, né? Mais fácil falar, olha, 11,4 metros. Aí sim, tá? Mas a gente está mexendo em equipamentos, mexendo em peças, centímetro e milímetro, tá? Porque se eu mandar fazer uma peça em centímetro, a chance de usinarem essa peça e quando eu for usar não encaixar é muito grande, tá? Muito grande mesmo. Então, a gente usa mais ou menos esses valores aí, tá? Antes, então, só vamos comparar qual é a redução máxima se for a frio. 3,91 milímetros. E se eu aquecer a 17, se ela for aquecida, né, num ângulo de mordedura a 17 graus, passa a ser 18,69. É muita diferença, né? Muita diferença. Lembrando que quanto mais eu aqueço, mais eu tenho modificações e perda da qualidade superficial. Então, às vezes eu aqueço menos, aqueço mais. Mas, para vocês terem uma noção quão significativo é aquecer ou não uma peça na hora da laminação, tá? O quanto aquecer, aí vai depender do material, né? Todos os metais têm pontos de fusão bem diferentes, tá? Então, eu não posso chegar perto do ponto de fusão, por exemplo. E é muito distinto. Ponto de fusão no alumínio, 660, 630.
ponto de fusão de um ácido carbono, ácido carbono perto de 1.600. É muita diferença. A gente tem que analisar o material, porque em um pode nem fazer cosquinha a temperatura e o outro pode quase fundir, tá? Dúvidas? Até agora, não? Bom, então vou atualizar o material, tá? Vou mandar todos os materiais para vocês. A aula do YouTube, tá? E a aula que vem a gente vai começar a encerrar um exercício, um conteúdo inteiro. E aí a gente vai fazer a nossa primeira avaliação, tá? Vou deixar tudo atualizado lá. E caso... Tu tem esse exercício aí pronto para mandar ou não? Não, isso eu comentei com vocês. Tem que ver com um dos colegas, tá? Porque os exercícios, eu não tenho os gabaritos dele. Eu resolvo com vocês. Eu pego na outra. Não. Justamente para obrigá-los mesmo a usar a calculadora, não é pelo fato de fazer. Porque às vezes parece simples olhando. Quando vai calcular, às vezes é um errinho que a gente podia ter visto. E às vezes não é nem erro. Quem comprou uma calculadora agora, é bem provável que daqui a pouco venha com outra configuração. E aí nunca vai dar certo. Aí eu já posso ajudar vocês com isso agora. Depois que fez uma vez tá certo, sabe que está configurado, né? E aí a gente compara os valores ali. E aí vocês fazem junto comigo e eu vejo que rende bem mais. Mas eu não tenho, mas os colegas têm. Então alguém pede para alguém aí, vocês passem. Não é nem por copiar, é por ter o gabarito, que aí o cara faz e confere ver se está certo. Não, mas para tu ter ali os valores, não adianta ter só o valor final, é interessante tu olhar o passo a passo ali também, tá? Mas faça essa divisão aí de material. Certo, pessoal? Então tá, encerramos laminação, tá? E a aula que vem a gente vai ver mais um processo de conformação e conversar mais um pouquinho aí sobre a avaliação, tá? Vocês já fizeram avaliação comigo, não é um bicho de sete cabeças. A ideia da avaliação presencial, tá? É muito mais ajudar do que atrapalhar. Por quê? Essas que envolvem cálculo, eu acho que às vezes é um detalhe, uma vírgula, uma dúvida que faz vocês travarem. Até porque eu sei que a maioria também trabalha. Então, eu penso que quando eu mando trabalho, é algo que vocês têm que fazer extra ainda. Tem o trabalho, tem casa, todo mundo tem casa, tem mais as aulas e ainda tem que arranjar um tempo para fazer o trabalho. Então, quando eu faço a prova, ela é no horário de aula. Então, vocês já estão fazendo a avaliação e já estão tendo aula. Não tem que fazer o trabalho ainda no final de semana ou em outro horário. E principalmente porque as de cálculo, às vezes é um detalhe que desmorona ou desmotiva. Eu não sei isso aqui. Não tem ninguém para me dar aquela continuidade, ou o exercício vai dar errado, ou vocês vão parar e ali trava. E às vezes é uma dúvida que eu tenho na hora e vocês dão continuidade ali. E tá matada a avaliação, tá? Então tá, pessoal. É dia 17? Oi? Avaliação é dia 17 ou dia 19? É 17, é quarta-feira. E a outra é dia 26, que aí fica bem dividido ali. As duas vai valer a mesma coisa, 5 pontos, tá? Tá bom. Feito então, pessoal? Feito. Certo? Feito, Tá. então. Boa noite. Boa noite para vocês. Tchau, boa noite, gurizada. Boa noite, gurizada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite aí.